Porque um cara que quebra o casamento pra ficar trazendo um monte de mulher separada e diferente pra dentro de casa, pro filho enxergar e dar droga pro filho, é um cara que não tem autovalorização. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal, e eu gostaria de agradecer a todos que pediram músicas do By The Way, mas Savior ganhou de disparado. Eu gostaria de agradecer também ao Pedro Costa e outras pessoas que me recomendaram ali um trecho de um documentário onde o pai do Anthony fala sobre a sua relação com o filho e a sua própria criação, então tá tudo muito interligado, e também vai ser o tema da reflexão de hoje, né? Então as pessoas que pulam as reflexões, a reflexão de hoje vai ser sobre o Anthony, o pai dele, e também, como pediram nos comentários aí, também falar um pouquinho de paternidade, falar um pouquinho dessa relação familiar e traumas familiares. E antes da gente entrar na reflexão, eu também gostaria de dizer aí pros fãs de 21 Pilots que também assistem Chili Peppers, como eu tô entrando em semana de provas, né, provavelmente aí nas próximas semanas eu não vou traduzir 21 Pilots porque é uma banda que eu preciso de um pouquinho mais de tempo para poder conseguir entender a letra, né, ter aquele tempo de conseguir entender o que ele quis dizer, fazer essas associações, e geralmente são coisas que levam um pouquinho mais de tempo, então no momento eu não consigo fazer isso, mas assim que eu entrar de férias também, eu pretendo fazer umas melhorias no canal, porque a ideia é sempre tentar achar um jeito melhor de distribuir e mostrar as informações das letras e das nossas análises e analogias. Então vamos para a reflexão de hoje, porque talvez vai ser a primeira vez no canal que vocês vão me ver irritado, assim, esse tema aí, ele traz emoções à tona, né? E aquele documentário, né? O trecho que eu vi que me deixaram ali nos comentários, ele traz muitas coisas, né? Então a gente já vai falar sobre isso, e tem coisas que vão servir muito pro nosso aprendizado, pro meu aprendizado também, que a gente também às vezes tem que se distanciar um pouco do assunto, mas é muito curioso, assim, as coisas que eu consegui levantar ali e que a gente vai falar na reflexão de hoje. Então, por onde começar a refletir nesse tema que é tão vasto, né? E tão polêmico também, né? Tem muitas coisas polêmicas hoje em dia sobre criação de filhos, paternidade, né? Maternidade, né? Então, não é muito difícil também falar de paternidade sem falar da maternidade. Então, eu vou começar com uma coisa que eu já tenho falado em alguns outros vídeos, e coincidentemente esse assunto tem aparecido em alguns vídeos, que é o que eu tenho dito, que nenhum monstro se cria sozinho. Então, isso é uma coisa que, geralmente, quando alguém diz assim, aquele cara não presta, aquela mulher ali é ruim, essas coisas assim, cara, analisa de onde veio essa pessoa. O trauma familiar geralmente é um belo indício de onde está vindo essas coisas que se manifestam na pessoa. Nada aparece por acaso, né? Claro que tem coisas genéticas, tem imbalanços químicos, tem coisas que favorecem a pessoa a ter uma determinada atitude, mas na maioria dos casos, sem generalizar, está muito ligado à criação e às coisas que a pessoa experienciou na infância, no meio familiar, né? Naquele círculo de pessoas próximas, as coisas que a criança absorveu e observou. E a gente já vai ver aqui que na criação do Anthony, isso aqui é um fato e se comprova tranquilamente, né? Uma coisa que a gente pode analisar também, e a gente pode ver pelo pai do Anthony, né, naquela entrevista. Poxa vida, quantos anos o cara deve ter? Se o Anthony deve ter, naquela época ele devia ter os seus 20 e pouco, 30, o pai dele devia ter uns 50. 50 anos, cabelo mal feito, vestido que nem adolescente, então tu já vê que tem um travamento ali nas suas etapas do desenvolvimento, né? Então, assim, por que eu tô falando isso, né? Claro, às vezes eu gravo vídeo aqui com a minha camiseta de Guardiões da Galáxia, Zelda ou o que seja, mas aqui eu tô na minha sala de casa, eu tô num ambiente em que eu me sinto confortável. Quando eu saio na rua pra trabalhar, eu não me visto desse jeito. E aí o cara vai dar uma entrevista pra falar do filho vestido que nem um adolescente. Isso aí já é um indício de que alguma coisa no processo psíquico dele já está travado no tempo. Ele é um cara que não se permitiu, talvez, crescer como adulto. E aí ele passou isso pro filho. A gente vai ver no documentário, né? O que ele fala. E aí o pai do Anthony, ele relata que ele teve uma criação muito rígida, que ele apanhava muito, que ele não tinha liberdade. E aí o que aconteceu? Clássico da psicologia, ele quis compensar no filho. E aí ele deixava o Anthony fazer tudo o que ele queria. Acabou se divorciando da esposa muito cedo, ou seja, obviamente, né? Porque a esposa também não queria estar casada com um adolescente. Chegou na hora de ele virar homem, assumir as suas responsabilidades de homem, e sim, eu sou um cara tradicional, conservador, então eu acredito que existam papéis definidos, e existe um papel masculino e um papel feminino, e os dois papéis têm que ter liberdade, não é um mandando no outro, então tem certas concepções que hoje em dia também estão distorcidas, mas ele, por ser um cara ali vivendo a eterna adolescência, obviamente ele não tinha condições psíquicas, físicas, para poder criar o filho de uma maneira saudável. E aí o que ele faz? Ele fala ali que como ele teve uma criação rígida sem liberdade, ele deu toda a liberdade possível pro Anthony, e aí ele diz ali no documentário, o Anthony é o meu melhor amigo. Ou seja,
pai não tem que ser amigo de filho, né? E aí aqui sim, né? Quando eu falei que eu ia me irritar, né? O Anthony podia fazer o que ele quisesse, ele podia fumar uma coisinha se ele quisesse, isso com o Anthony com 10, 12 anos. E aí o que o cara me faz? O cara dá ácido pro Anthony. O cara é um adolescente, um pré-adolescente, e o pai dá ácido pra essa criança. Aí ele dizia assim, aí aqui já me irritei. Tem a parte traumatizante que a gente tem que respeitar do pai do Anthony. Ele sofreu uma infância traumática. Mas aí o que me irrita é que no documentário ele diz o quê? Não, naquela época era normal dar droga pros filhos. Não se via como uma coisa errada. Mentira! Isso é pura mentira. Pai não dá droga pra filho. Isso aí tu vê que é o medo dele, o medo de ser responsabilizado, é o medo adolescente dele que tá aflorando. Aí ele tá vestido que nem um adolescente, ele tem uma postura, um comportamento de adolescente e na verdade ele tá querendo achar uma desculpinha porque o que ele fez é crime. Pai não dá droga pra filho, não se dá ácido pra um adolescente. Então isso aqui me deixou extremamente irritado, só de falar sobre isso já me deixa irritado também, porque é um absurdo o que esse cara fez com essa criança. A gente vai entrar em mais absurdos ainda, porque eu anotei, eu não consegui terminar de ver porque eu já estava irritado com o pai do Anthony, porque esse cara aí devia ter feito terapia, ele devia ter cuidado dos seus traumas, ao invés de repassar eles pro filho, né? Então os traumas que ele sofreu lá, né? Eu tive uma adolescência rígida, tá, toma aqui meu filho, vamos tomar um ácido junto, é assim que tu compensa? Não, tu pode dar liberdade, mas tu não pode ser amigo do teu filho. Tu não é o amiguinho. E aí, ao invés de ser o amigo do teu filho, tu é o amiguinho drogado do teu filho, né? Então, isso aí me deixa muito irritado na maneira que o cara criou o Anthony. E sabe por que eu fico irritado? Aí tu vai falar, Eduardo, mas o Anthony se deu bem. O cara fez poesia, hoje ele é milionário, né? Muitas pessoas amam e se relacionam com as músicas do Anthony. Verdade. Mas ele podia ter morrido embaixo daquela ponte do Under the Bridge. Ele podia ter morrido com uma agulha no braço. Várias e várias pessoas na história da música morreram por causa do uso de substâncias. E aí o que o cara faz? A primeira pessoa que ofereceu substância pra ele foi o próprio pai. Então é nesse ponto que podia ter dado muito errado. A história do rock and roll, eu amo rock, mas a história do rock and roll tá pavimentada por pessoas que não conseguiram se controlar e morreram pelo caminho. E aí o cara ser influenciado a usar drogas pelo próprio pai é um troço que me deixa extremamente irritado. Nem reflexão né? Porque é um absurdo assim o que o cara fez, mas tudo bem. Motivado por traumas, tem um certo nível que a gente pode considerar assim, beleza. Esse cara viveu em outra época. Ele tinha uma adolescência, uma juventude traumatizada? Tinha. Mas ele compensou tentando viver pelo filho. E aí mais um outro absurdo aqui que o cara tem coragem de admitir nesse documentário sobre a vida do Anthony, que tem muito a ver com... Isso aqui se resume bem o pai do Anthony. Ele quis viver uma experiência vicária, né? Tem um teórico que eu esqueci o nome que criou essa teoria, mas é a ideia de tu querer viver uma experiência pela vida do outro, né? Então já que o pai do Anthony não teve essas experiências de liberdade, ele deu toda a liberdade pro Anthony para quando ele olhar o Anthony experienciando essas coisas, a parte dele por dentro vai se satisfazer, né? Então uma coisa até... claro que é inconsciente isso, mas tem uma maldade. Tem algo maligno em tu forçar o teu filho a fazer coisas que tu gostaria de ter feito, né? Então isso é muito perverso, né? E aí o que ele faz nessa perversão dele? Geralmente eu não perco as palavras tanto assim, mas eu tô tão emocionado, emotivado por um cara tão estúpido que eu começo a perder as palavras, né? O que ele faz? Ele estimula o Anthony a transar o mais rápido possível, porque quando ele estava no colégio, aqui o pai do Anthony, ele admite no documentário, quando ele estava no colégio ele não pegava ninguém. Aí ele pegou e começou a estimular o Anthony para tentar comer as colegas o mais rápido possível pro Anthony não ser o perdedor do colégio. O que é isso, cara? Que cabecinha minúscula, sabe? Isso me deixa extremamente irritado. Tu usar o teu filho para compensar as tuas deficiências, isso é uma estupidez. Hoje vocês me viram irritado. Essa história aqui conseguiu me irritar. E aí o que acontece? Aí o cara é um recalcado, aí ele projeta no Anthony, não, o Anthony tem que ser comedor, porque eu não era. Olha só que troço minúsculo, né? Aí o Anthony foi o primeiro cara da turma a transar. Muito bem, com o quê? 11, 12 anos. Parabéns, cara. Parabéns. Tu destruiu a progressão psíquica do teu filho só pra ele poder ser o cara que transou primeiro no colégio. Que troço... Não é nem minúsculo, é pequeno. Então, não vamos falar mais do pai do Anthony porque já tá me irritando, mas essa reflexão pode ser terminada com essa ideia da paternidade, assim. O pai não é amigo do filho,
né? O pai do Anthony ali teve uma criação rígida que ser amiguinho do filho deu no que deu. E ele deu muita sorte do Anthony não ter morrido. Ele podia ter perdido o Anthony em muitas oportunidades e não perdeu, né? E aí o Anthony cresceu o quê? Idolatrando o pai. Não, o pai é meu herói, isso que ele faz, né? Aí mais uma coisa que acontece, né? Paternidade. Para ser pai tem que ter uma mulher, né? E aí o que o Anthony faz? Obviamente por causa do pai, né? Totalmente abusando de substâncias. Não tinha nenhum relacionamento fixo. O que o Anthony fez? Ele é uma cópia do pai. Até hoje o cara não consegue ter um relacionamento saudável, duradouro, né? Complementar com uma mulher. Por quê? Porque o exemplo que ele recebeu do pai é esse, né? Um cara que não consegue se complementar com ninguém, né? Não tem alteridade. A ideia de reconhecer no outro aquilo que falta em mim, né? Mas não é de uma falta de compensação, mas a ideia de reconhecer as diferenças e as qualidades do outro para as pessoas se complementarem. Esse é o movimento saudável que tem que existir entre um casal. Mas aí tu tem um cara ali vestido de adolescente, totalmente abusando de substâncias, né? Sem responsabilidade. Cria o filho como se fosse amigo. É óbvio que isso ia dar errado. E eu volto a repetir, ele deu muita sorte que não deu errado, né? E aí o que acontece com um pai que deixa o filho fazer tudo? Cria uma criança que não tem limite, né? Então o Anthony deu muita sorte também de ser um rockstar, que a vida do rockstar é... Eu já falei, eu amo rock. Eu amo rock, eu adoro tudo sobre a ideia de gravar, compor, criar, mas o rock tem essa armadilha que ele é a eterna adolescência. O músico famoso, um músico no nível dos Chili Peppers, ele vai ser eternamente, ele tem a carta branca para ser eternamente um adolescente. As regras não se aplicam para o rockstar. Então, para terminar essa reflexão, vamos falar um pouquinho de Freud, né? Ele dizia que os princípios, as coisas básicas que um ser humano precisa para crescer e ser saudável e ter uma vida plena é amor, trabalho e limites. Então, aí o pai do Anthony, a criação dele, teve todas essas coisas distorcidas e é por isso que ele é o cara que ele é hoje. E se a gente vai ver, né, que nem eu comentei recentemente, que ele deu uma entrevista lá no Joe Rogan, faz uns meses já, né? E aí o que acontece? Até hoje o Anthony não consegue se relacionar com uma mulher de uma forma adulta, de uma forma saudável, né? Porque ele também, apesar de já ter melhorado como pessoa, tem muitos entendimentos aí como no seu crescimento, na sua jornada, né, na sua história, ele ainda tem um lado adolescente. Óbvio, né? Isso faz parte da criação dele. Se ele não fizer um tratamento, um acompanhamento para conseguir ressignificar tudo isso que aconteceu com ele, ele não vai deixar. Tem uma parte muito grande disso que ele aprendeu com o pai, que mesmo que ele saiba que não foi o ideal, ele não vai conseguir se desvencilhar disso. E é o fato de que o Anthony não tem um relacionamento duradouro, um casamento, não tem filhos, né? Não tem... O Anthony não tem filhos? Acho que não, né? O Flea tem filhos, né? Mas que seja. Talvez o Anthony tenha filhos aí, mas são de relacionamentos que já acabaram. E tudo isso vem desse exemplo familiar, porque geralmente isso aqui também é um clássico da psicologia, não dá para generalizar, mas é isso, né? A gente acaba... O abusado acaba repetindo as coisas e os movimentos do abusador. É impressionante. Por que é assim? Não sei, né? Mas alguma coisa se distorce na visão da pessoa que ela acaba repetindo as mesmas coisas que ela não queria repetir, né? Ou no caso do pai do Anthony, que é essa compensação. Mas aí para terminar, agora sim para terminar, né? Por que hoje em dia todo mundo reclama que a juventude de hoje está muito fraca, né? Porque não é a juventude que é fraca, eles não nasceram fracos, eles foram criados fracos. E claro que dentro dessa juventude de hoje em dia tem muitas pessoas que não são, né? Mas o que acontece é que a gente tem essas vertentes que, pai pode ser qualquer um, mãe pode ser qualquer um, os papéis podem ser qualquer um, não importa qual seja, qualquer um pode fazer qualquer papel, e a gente tá vendo que, né, no resultado dessa geração é que qualquer papel, tudo pode, tudo vale, tá criando pessoas extremamente frágeis, né? Fragilizadas. Não é uma fraqueza, mas é uma fragilidade. Porque a juventude de hoje cresceu sem limites. E aí o que acontece? A tolerância que eles têm para frustrações é tão pequena que vai ser muito difícil para eles terem autonomia. E a gente vai ter... Recentemente eu li que querem aumentar a adolescência para até os 30 anos. Cara, isso aqui é um absurdo, né? Por que a gente não faz os pais serem um pouquinho mais rígidos? Né? E rigidez não é ser uma pessoa autoritária, né? Não vão confundir. Mas por que rigidez tem a ver com limite? O pai tem que pôr o limite no filho, a mãe tem que pôr o limite no filho. Tem que ter esses papéis paternais e maternais que fazem com que a criança cresça de uma maneira saudável. E o limite também é saudável, mas a gente está vivendo momentos em que tudo pode. Ele está criando crianças aí que vão virar adultos extremamente frágeis. E aí a gente tem aí no Anthony um caso que foi bem sucedido, mas a gente pode notar que até hoje ele ainda sofre das coisas que aconteceram com ele lá na infância por ter crescido com um pai que dava droga pro filho querendo ser amiguinho dele. Será que essa é a melhor maneira de se criar uma criança?
Eu imagino que não. Então fica aqui a reflexão de hoje e vamos ver essa letra aí, né? Vamos ver o que o Anthony conseguiu traduzir das experiências que ele viveu aí e aprendeu com o pai, né? Vamos ver o que essa letra diz aí de tudo isso. Então, Savior, a gente já começa pelo nome da música, né? O Salvador, aquele que salva, aquela figura messiânica que vem para te salvar dos teus problemas, né? Ou causar mais problemas. Então, a gente já começa pelo nome da música, que já é idealizado, né? Como o Anthony falou, essa música é pro pai dele. Então, o pai dele ser a pessoa que salvou ele já mostra uma distorção total do papel da figura paterna, né? Então, já começa complicado, né? No verso 1 ele diz, Dusting off your savior, well, you were always my favorite, always my man, all in a hand, to celebrate you is greater now that I can, always my man. Então aqui totalmente, né, a gente tem um Anthony, não sei quantos anos o Anthony tinha no Californication, 30 talvez, já tinha seus 30, né, eles começaram em 80, Californication já é 90. Não, Californication já é no final dos anos 90, né? Então o Anthony aí já não era mais adolescente quando ele escreveu essa música. Dusting off your savior, né? Então ele tá tirando a poeira do seu salvador, a ideia de uma estátua, a ideia de homenagear uma pessoa, né? Santificar, idolatrar a pessoa. Well, you're always my favorite, always my man, all in a hand. Então, bem, você sempre foi o meu favorito. Então já tem aí uma coisa, né? Idolatrava o pai, né? Já tá certo isso. Always my man, all in a hand, né? Sempre o meu homem, tudo em uma mão, né? Tudo em uma mão só. To celebrate you is greater now that I can. Para celebrar você, agora é muito maior, né? É muito mais grandioso, porque agora eu posso. Always my man, sempre o meu homem, né? Então aqui, né? Uma posição de idolatração do pai, né? Mesmo, confirmou o nome da música, assim. Então já mostra o quão distorcida estava a visão do Anthony. Now you see what I came for. No one here's to blame for. Misunderstand, all in a hand. Just like you, cause you made me all that I am, all in a hand. Então, agora você enxerga para o meu propósito, né? Por que eu vim, né? What I came for, né? Por que eu fui enviado a este planeta, a essa terra, né? What I came for é assim, por que eu nasci, pode ser, né? Por que eu cheguei neste lugar, né? Agora você enxerga por que eu cheguei nesse lugar. No one here is to blame for, né? Ninguém aqui pode ser culpado. Tá, interessante. Então mostra uma ideia do Anthony também de um perdão, né? Perdoar o pai pelas coisas que ele fez pro filho, né? Então o Anthony já teve uma coisa muito mais madura do que eu na introdução, porque eu achei um absurdo as coisas que o cara fez, né? Mas tudo bem. Misunderstand, all in a hand, né? Então aí, incompreendido, né? Misunderstand, a ideia é incompreendido, né? A ideia de all in a hand, né? Tudo em uma mão. Então essa ideia de mão cheia, talvez. Ou a ideia de all in a hand pode ser que ele consiga enxergar claramente, né? Então tá tudo na mão. Tá tudo na mão, não tem nada que se espalhe. Ele consegue... talvez algo que seja forte ou algo que ele consiga pegar em uma mão só, algo que seja palpável, pode ser isso, all in a hand pode ser palpável. Just like you, cause you made me all that I am, né? Exatamente como você, porque você me fez tudo aquilo que eu sou, tudo em uma mão. Então, né? Talvez aqui é interessante porque assim, ó, now you see what I came for. Agora você vê porque eu vim aqui. Claro, o Anthony achou a sua vocação sendo músico, né? Espalhando... Aqui tem o lado positivo, mas, né? Esse é o contraste que é muito delicado. Sim, o Anthony traz positividade para o mundo com as suas músicas e a sua poesia. Sim, mas ele poderia ter morrido. Ah, mas ele não morreu. Mas ele poderia ter morrido. Tem muitas coisas que poderiam ter dado errado nessa história. Então, essa parte ela nunca pode ser deixada nessa equação. A parte de que o Anthony poderia estar morto, ela tem que estar sempre presente. Então, o pai dele foi uma influência de uma maneira horrível para essa criança. Claro, aí é o clássico paradoxo da música e da psicologia. Se todo mundo tivesse feito terapia, não existia Chili Peppers. Eu entendo perfeitamente isso. Mas aqui o Anthony também se perguntava, né? Então, talvez ali... Porque eu vi uma vez uma entrevista com um cara que ele foi abusado por uma mulher. Tá? E aí o que acontece? Esse canal é de inglês, música e psicologia. Então vamos falar de psicologia. Foi no Joe Rogan também. Ele foi abusado por uma mulher. Uma mulher mais velha transava com esse rapaz mais novo. Ele era o escolhido da escola. Todo mundo sabia que ele estava transando com uma mulher mais velha. E todo mundo dizia, né? Tapinha nas costas. Pô, esse é o cara, conseguiu, pegou uma mulher mais velha, não sei o que lá. Só que tem algo no nosso desenvolvimento que tem certas fases da vida que o nosso corpo, a nossa mente, não deve pensar em sexualidade, né? Sexualidade sexual, não sexualidade freudiana, isso é outra coisa. Mas o que acontece? A gente não está preparado psiquicamente, é uma construção.
O nosso, parece que não, né? É interessante, assim, quando a gente é mais novo, a gente está descobrindo a sexualidade e os hormônios estão aflorados e a gente tem essa vontade e necessidade. Isso é o corpo indicando que a gente está começando a se preparar para entender como a sexualidade funciona. Mas antes disso, o nosso aparelho, isso é até belo, assim. Tem uma etapa da nossa vida, que é o narcisismo secundário, que desculpa quem não quer muita teoria. Eu não sou um cara muito teórico, mas quando se trata de Freud, eu gosto bastante, né? Tem uma parte na nossa vida chamada latência, que o nosso corpo, ele não elimina, mas ele baixa o volume da sexualidade, porque a gente não pode e não deve experienciar ela. Então, até a nossa própria biologia, a nosso próprio mental psíquico diz: essa fase da vida, ela não deve pensar no sexual. Ela tem que botar a energia em outras coisas. Então, tem algo até muito sábio na maneira que um ser humano se desenvolve, que ele bloqueia, não é bloquear, é que eu não tô achando uma palavra, assim. Eu tava pensando em mute, né, de baixar o volume, né, botar o volume no mute, mas o nosso corpo deixa a nossa sexualidade em stand-by. Olha, existe sexualidade, a gente já vai falar sobre isso, mas agora não é o momento. O nosso próprio corpo e o nosso próprio inconsciente entende isso. Então, tu introduzir sexualidade no momento em que uma criança, um pré-adolescente não está preparado para consumir essa experiência que ela é intensa psiquicamente, isso causa danos. E aí esse jovem cresceu uma vida inteira, voltando a esse exemplo que eu dei, né, do cara que acabou transando com uma mulher mais velha numa etapa que não era para ter transado. O que aconteceu? Ele não deveria ter passado por essa experiência nessa idade. E isso acabou causando danos psíquicos. Isso acabou interferindo na sua saúde mental, na sua saúde física e como ele se desenvolve. Então ele acabou crescendo achando que ele não pertencia naquele mundo, mesmo tendo uma experiência que todo mundo dizia pra ele que era positiva. Não, cara, tu foi lá, tu transou, tu foi o cara que transou com uma mulher mais velha, aqui todo mundo queria isso, mas tu conseguiu. E na verdade ele estava sofrendo por isso. Porque isso causa danos no psíquico, no mental e no físico de uma pessoa que não está preparada para receber esse estímulo. Então, quando o Anthony fala ali, né? Agora eu sei por que eu vim para esse mundo. Ele recebeu estímulos de substâncias, ele recebeu drogas, ele recebeu ácido do pai, ele transou muito cedo. Essas coisas não eram para ter acontecido naquela idade. E isso fez com que desse uma embaralhada no sistema psíquico dele. E aí ele até, em algum momento, ele deve ter se perguntado: por que será que eu vim para esse mundo? Por que será que a minha vida é tão diferente das outras pessoas? E aí, claro, quando ele achou sua vocação como músico, quando o Chili Peppers conseguiu aí validar os seus sentimentos, validar sua poesia, validar o que ele tinha para oferecer para as pessoas, ele conseguiu entender por que ele veio para o mundo. Mas o pai não contribuiu para isso. O pai deu uma piorada aí, porque talvez a criatividade ela é independente de traumas. Então o Anthony aí poderia ter exercitado o seu lado criativo de outras maneiras, mas o pai ter feito tudo isso deu uma bela embaralhada que fez com que ele mergulhasse mais profundamente aí nesse entendimento e nessa busca por um entendimento, né? Então isso não é desculpar o pai nem um pouco, né? Mas isso acabou, né? Então tudo isso que eu falei é para justificar o Now You See What I Came For. Agora você entende por que eu vim para esse mundo. Aí ele diz, né? Just like you, because you made me all that I am. Então eu sou como você, porque você me fez tudo que eu sou. Então replicou o modelo aprendido pelo pai. E aí na ponte do som ele diz: a butterfly that flaps its wings, affecting almost everything. The more I hear the orchestra, the more I have something to bring. Então, uma borboleta que balança, né? Que bate as suas asas, ela afeta quase que tudo, né? Então o efeito borboleta, por sinal, clássico filme, né? O efeito borboleta é muito bom. E aí o que acontece, né? O bater de asas de uma borboleta, ou seja, algo que parece ser tão simples pode ter um efeito muito grande em outros aspectos, né? Então, o pai querer ser amigo do filho causa uma catástrofe psíquica na vida dessa pessoa. Então, pais não devem ser amigos de filhos. Essa aqui, se tem uma mensagem nesse vídeo, é essa, né? Meus colegas lá, eu tinha um colega, por sinal, agora falando assim, eu lembrei, né? Eu tinha um colega no colégio que também, o pai cheirava com ele. Snow. O pai gostava de compartilhar uma Snow com o filho. O que tu acha que deu isso? O pai não deve fazer coisas com o filho como se fosse amiguinho. E querer ser o amiguinho drogado do filho ainda é uma estupidez sem tamanho. É uma fraqueza. Isso, né? Depois o pessoal fala que não existe papéis masculinos e femininos. Isso é ser fraco. Isso não é um papel masculino. Dá droga pro teu filho. Essa aqui é demais. Hoje eu consegui... Primeiro vídeo no canal, né? Depois de 200 e poucos vídeos, achamos um assunto que consegue me mobilizar e me deixar irritado.
The more I hear the orchestra, the more I have something to bring, né? Então, quanto mais eu escuto a orquestra, mais eu tenho algo para oferecer, para trazer, né? Claro, o Anthony é músico, então as ondas sonoras aí, né? E a orquestra também pode ser essa ideia de... A orquestra tem vários membros, né? Tem muitos instrumentos, então podem ser aí os vários fatores, instrumentos, experiências, não só musicais, como de vida que o Anthony viveu, que também fazem com que ele tenha vontade de contribuir, né? And now I see you in a beautiful and different light. He's just a man, and any damage done will be alright. Call out my name, call out my name, call out my name, call and I came. Então, né, vamos lá. E agora eu te enxergo em uma bela e diferente luz, né? Um novo prisma, uma nova vertente. Beleza, ele consegue enxergar os erros do pai. Maravilha, maravilha. Tranquilo. É o Anthony numa posição mais elevada de que ele consegue perdoar aí os erros e as escolhas que o pai fez na vida, né? Porque também foram movidas por outros traumas, né? Esse é o clássico ciclo de trauma familiar, né? O pai aí criou o filho de uma maneira rígida, ele para compensar que esse é amigo do filho e acabou fazendo coisas aí que deixaram o filho transtornado, que podia ter dado um resultado muito ruim. Isso aqui não pode, tem que ser repetido, né? Então, o Anthony conseguiu achar aí nas suas reflexões, nos seus poderes, a capacidade de perdoar o pai. Então, que bom, que bom. He's just a man and any damage done will be alright, né? Ele é um homem e qualquer dano que foi feito vai ficar bem, né? Então aqui, né? O estrago feito vai ficar bem, will be alright, né? Ele é apenas um homem. Sim, ele é apenas um homem traumatizado, ele é apenas um homem que também tem as suas deficiências, então isso aí também, nesse ponto pode ser perdoado, né? Então eu acho que o Anthony poder botar isso numa música e entender os erros do pai, maravilha, né? E aí, qualquer dano feito vai ficar bem, aqui é a idealização, aqui é o Salvador, né? Não ficou bem porque o Anthony aí escreve música atrás de música tentando achar um entendimento para aquilo que aconteceu com ele, ou seja, não ficou bem. Né? Ele tá aqui botando para fora na sua poesia que não tá tudo bem, né? A gente traduz letra após letra que não tá tudo bem. Então não vem me dizer que tá tudo bem. Não, os danos causados agora vamos ter um entendimento, vai ficar tudo tranquilo, as coisas... Não. Psiquicamente, se tu não for lá limpar as marcas psíquicas, elas não saem. E não é... Escrever música ajuda a apaziguar isso que ele sente, mas elas não vão embora. Então isso aqui é uma coisa que se trata com terapia. Se trata indo enfrentar esse problema. E perdoar é uma parte elevada desse processo, mas tem outras coisas que tem que se fazer para resolver isso. Senão o cara não escrevia música após música falando das suas experiências aí de substâncias, de relacionamentos, né? E aí o fato de que hoje o cara ainda não consegue ter um relacionamento maduro com uma mulher, prova que ainda tem marcas do pai na vida do Anthony. Call on my name, né? Chame pelo meu nome. Call out my name and I came, né? Chame o meu nome e eu vim, né? Então aqui o came não é o velho trocadilho, porque aqui nesse caso aqui é uma letra muito séria, então eu não imagino que ele esteja tentando fazer aí um trocadilho sexual com isso, né? Verso 2 ele diz: Dusting off your savor, forgiving any behavior, he's just a man, all in a hand, your hero's destined to waver, anyone can, always my man, né? Então dusting off your savor, então ele tá tirando a poeira do Salvador, ou talvez, né? Eu não li Scar Tissue, né? Mas de tudo que a gente conversou aqui no canal, eu imagino que ele provavelmente em algum momento ele ficou sem falar com o pai. Talvez alguma coisa assim, nesse sentido, assim, de a relação deles deve ter tido altos e baixos, porque em algum momento ele se deu conta que ele não teve uma criação normal, ou uma criação adequada, né? Não vamos dizer normal, mas adequada, e eu tenho certeza que em algum momento ele deve ter ficado com muita raiva do pai. E aí ele tá dizendo Dusting off your savor, a ideia de que provavelmente ele guardou em alguma gaveta o seu salvador, e agora ele tá tirando ele e tá desempoeirando e dizendo, não, talvez tenha coisas positivas nessa criação aqui que esse cara também me ajudou. Não foram só coisas ruins, né? Forgiving any behavior, né? Perdoando qualquer comportamento. É por isso que eu acho que aqui que ele deve ter entrado em algum conflito com o pai e depois acabou perdoando, né? He's just a man, all in a hand. Ele apenas é um homem, né? All in a hand, aquilo que eu posso segurar na mão, algo concreto. Your hero's destined to waver, anyone can. Né? Os seus heróis estão destinados a balançar. Né? O waver é balanço, o vacilo, a oscilação. Né? Então, essa ideia de que, né, ele não é essa pessoa idealizada. Né? Então, é a ideia também de etapas e fases da vida de que ele percebe que o pai não era um herói. Né? Então, aquele herói que era o cara legal, que deixava o filho fazer tudo, na verdade, ele também estava criando consequências para o filho. Né? Always my man? Não. Anyone can, né? Qualquer pessoa pode. Sim, qualquer pessoa pode vacilar e oscilar. Isso é humano, né? Então aqui não tem como julgar o cara também, né? Always my man. Sempre o meu homem. I'll never betray you. Look at me who could raise you.
Face in the sand, safe in your hand. You're always my favorite, always my man, all in a hand. Né? Então, eu nunca ia te trair. Olhe para mim, aquele que te criou, né? Look at me who could raise you, né? Olhe para mim, aquele que te criou. Interessante, assim. Então, aqui é uma inversão de papéis, né? E eu não duvido, cara. Pelo comportamento do pai do Anthony, assim, né? E até todo o comportamento físico, né? A postura dele, a vestimenta, o jeito que ele fala, o jeito que ele tenta entender o que aconteceu, né? Eu tô falando do pai do Anthony agora. Tudo mostra uma inversão de papéis. E eu não duvido que em muitos momentos aí o Anthony criou o próprio pai. Isso também é um clássico, assim, quando a família é desestruturada e tem um pai que não consegue ter essa postura de adulto, geralmente o filho acaba também tendo esse papel de querer salvar e cuidar do pai, né? Então, numa dessas assim, o Anthony pode ser o salvador do pai. Também pode ter essa conotação meio dupla aí. Face in the sand, safe in your hand. You're always my favorite, always my man. Então, face in the sand, a cara na areia. A cara na areia é a ideia de não querer enxergar a realidade. Né? Então é a ideia de... tem aquele bicho, né? Agora eu esqueci o nome também. Ultimamente tenho esquecido vários nomes, mas tem um bicho que enfia a cara na areia, né? Esconde a cara e o corpo fica pra fora. Isso é bem uma metáfora pra ideia de que tu não quer enxergar a realidade, né? Tu tá vivendo o mundo, mas tu esconde a cara na areia pra não entender e não perceber aquilo que tá acontecendo ao teu redor, né? Então ele tá aí tentando não encarar a realidade. Safe in your hand. Eu estou bem nas suas mãos, né? Estou a salvo nas suas mãos, estou seguro nas suas mãos, ou seja, não quer enxergar a realidade que ele não estava seguro nas mãos do pai. You're always my favorite, always my man. Né? Você sempre foi meu favorito e sempre o meu homem, né? All in a hand, tudo em uma mão. Né? We are the red hots and we're loving up the love me nots. The flowers in your flower pots are dancing on the tabletops. Tá aqui, ó. Bela poesia, muito bem escrito aqui, mas dá pra ver também exatamente como a distorção da vida que o Anthony cresceu aí, né? We are the red hot, né? Nós somos os quentes e vermelhos. And we're loving up the love me nots, né? E nós estamos amando os não me quer, né? Love me nots, né? Lembra aquele... Bem me quer, mal me quer, a ideia de tirar as pétalas das flores, né? Então, nós estamos amando aqueles que não querem nos oferecer amor. Então, ele não se acha merecedor de amor, assim como o pai também não se achava, né? Porque um cara que quebra o casamento para ficar trazendo um monte de mulher separada e diferente para dentro de casa, pro filho enxergar e dar droga pro filho, é um cara que não tem autovalorização. E aí o que ele faz, e aqui é o crime que ele comete, ele também passou a não valorização pro filho, né? Então, um trauma familiar muito severo aí, né? The flowers in your flower pots are dancing on the tabletops, né? Então, as flores nos seus vasos floridos estão dançando em cima das mesas, né? Ou seja, né, a clássica música, uma das minhas músicas favoritas do Guns é a The Garden, né? Que, na verdade, é um strip club que ele faz aí a metáfora de que as flores são as strippers. E aqui é a mesma coisa, né? Então, Guns anos 90, Chili Peppers anos 90, então talvez aqui a ideia de falar do jardim florido era a ideia para eles de ir no strip club, porque tinha muitas moças aí que não se permitiam amor próprio e é por isso que elas acabam virando strippers, né? Então também clássico da psicologia isso. Então as flores no seu pote de flores estão dançando em cima das mesas, né? Então eles foram lá pro garden, né? O jardim onde tem essas flores que são as strippers, né? Então chamar a mulher de flor que tá dançando dentro do vaso, né? Ou seja, é só o superficial, é só o externo. Então tem algo interno que não é valorizado, né? E aí ele diz, and now I see you in a beautiful and different light. He's just a man and everything he does will be alright. Né? Então aqui ele perdoando o pai, mas também perdoando o pai de uma forma infantil, né? Agora eu te vejo numa bela e diferente luz, tá, aqui tá ok, né? Consegui enxergar as deficiências do próprio pai. He's just a man and everything he does will be alright. Ele é apenas um homem e tudo que ele faz vai ficar bem, né? Então aqui... né? Ele é apenas um homem. Sim, somos apenas homens e mulheres vivendo a vida, temos defeitos e qualidades e precisamos lidar com isso e ninguém é perfeito. Perfeito, maravilha, ótimo. Bela poesia, belo entendimento, é um entendimento adulto e maduro. And everything he does will be alright. Aí aqui a gente mostra que tem um lado do Anthony que ainda não está curado, né? Tudo que ele faz vai ficar bem. Não, cara, ele tem que assumir responsabilidade pelas coisas que ele fez. Ele cometeu um crime. O que ele fez não foi nada mais do que um crime. Ele botou uma criança em substâncias e sexualização muito cedo. Isso é totalmente criminal. Não se faz isso, né? Então é um cara aí que não deveria ter até a custódia de um filho se era para criar dessa maneira, assim. Então tem algo muito severo aí na criação do Anthony. E não...
não vai embora simplesmente com, não, vai ficar tudo bem. Não, nem um pouco, né? Freudiano. O que a gente fala nem sempre é o que tá lá no nosso psíquico, no nosso inconsciente. A gente fala coisas para simplesmente despistar as pessoas daquilo que a gente realmente sente. Né? Isso aqui é totalmente o Anthony fazendo isso. É perdoando o pai? Sim. Mas é também ele deixando um lado savior, né? Um lado idealizado. Um lado que ele idolatra o pai. Um lado que vai ficar tudo bem. Mas ele sabe que existe um movimento muito maior por trás disso. Aí ele diz, né? Call out my name, call and I came. Né? Então chame pelo meu nome, chame e eu vou vir. Dusting off your savior, the life that you have narrated, you are my man. Né? Então... eu tô aqui tirando a poeira do meu salvador ou tirando a poeira do seu salvador, né? Então pode ser um papel duplo, um salvando o outro, um criando o outro. E ele diz, the life that you have narrated, you are my man, né? A vida que você narrou, ou seja, o que eu acabei de falar, muito freudiano, né? Aquilo que a gente fala não necessariamente é aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente vive. Então tem uma desconexão entre a nossa palavra e o nosso psíquico. E aí ele diz, you are my man, né? Você era o meu homem. Sim, era o homem, porque esse cara não era exemplo pra ninguém. Então essa foi Savior do Red Hot Chili Peppers. Tem entendimento melhor dessa letra ou quer pedir um som ou uma reflexão pro próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sword from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.